Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cláudia Marques e eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o cálculo de volume por fatiamento usando o método de Disco e de Arruela. Essa é uma aplicação direta da integral definida e, além dela ser extremamente importante na engenharia ambiental, principalmente na recuperação de áreas degradadas, tá bem? A ideia é o seguinte, vamos imaginar que nós temos um sólido e vamos dividir ele em várias camadas, em várias fatias finas, né? Como se a gente estivesse cortando um terreno em lâminas. Cada fatia ela tem uma área. E ao multiplicar pela espessura, nós temos um volume aproximado. E a integral ela entra justamente aí, porque ela permite a gente somar infinitas fatias com espessuras tendendo a zero, dando o volume exato do sólido que será necessário no nosso empreendimento, tá bem? E na prática, né, ele é usado para calcular o volume do sólido, né, para preencher erosões, para reconstruir encostas, para criar bacias de contenção, dentre outros projetos que você esteja administrando, tá bem? E no caso, assim, você vai estar mitigando, né, os recursos naturais, porque você não vai estar desperdiçando aqueles recursos e muito menos o seu recurso financeiro, tá bem? E a integral, nesse contexto, ela não é só uma ferramenta teórica, né? Porque ela ajuda a gente a planejar toda aquela movimentação de terra com aquela precisão, né, que nós necessitamos dentro da engenharia, reduzindo os impactos ambientais e além de otimizar os recursos, tá bem? E além de ser um exemplo, né, perfeito de como o cálculo se conecta, né, com os problemas reais do nosso dia a dia e com a sustentabilidade. Para calcular a quantidade de solo perdido, mesmo em temperaturas baixas como 5 graus Celsius. A erosão é causada por fatores naturais, como chuva, vento ou por atividade humana. Nosso objetivo é mostrar como a matemática ajuda a prever e a preservar o meio ambiente. Oi pessoal, meu nome é Zaione e agora eu vou explicar para vocês o conceito de erosão e degradação. A erosão é o desgaste e o transporte do solo pela água, pelos ventos ou pela ação humana. E a degradação é a perda da qualidade do solo, como a fertilidade, a estrutura e as matérias orgânicas. Nós usamos os cálculos para quantificar o solo que está se perdendo pela ação da erosão. E a integral é o cálculo de pequenas partes. Através do fatiamento, nós podemos obter uma área total, um volume e a taxa de perda. E a integral é a nossa ferramenta para transformar um problema ambiental em números que nós podemos analisar, estudar e intervir para prevenir as ações a curto, médio e longo prazo. Olá, eu sou a estudante Ivi Rondon e vou dar continuidade ao que a gente está representando no nosso grupo, né? De uma forma como a gente pode usar a matemática para entender melhor o nosso ambiente. Por exemplo, eu estou trazendo aqui a parte mais teórica de como a gente faz esse cálculo, porque o cálculo mesmo vai ficar pro Guilherme, que é o próximo apresentador. Mas aqui a gente está vendo a altura do solo ao longo de um terreno, que pode ser representada por uma função de f de x, né? Quando a gente calcula a integral dessa função, conseguimos saber o volume total de solo que foi erodido em uma região específica. Em outras palavras, a integral ela transforma o gráfico da função em uma medida real de volume, algo essencial para os estudos de impacto ambiental. E aí a gente tem aqui a representação, né? Como eu disse, a gente representou toda a função pelo f de x. Aí colocamos aqui, né, a integral da função para poder calcular esse volume do total de solo erodido, que seria dado por volume, limite de BAFX, dx, e aqui está o gráfico de representação mostrando como a matemática não é só teoria. Ela também é uma ferramenta prática para analisar problemas como a erosão do solo, que a gente está trazendo aqui, e ajudar na tomada de decisões para cuidar do nosso meio ambiente. Então, fica a representação de um exemplo de cálculo a seguir com meu colega de classe, Guilherme. Então, pessoal, vamos resolver um exemplo aqui. Suponha que a função fx é igual a 2x,
que 2x é a tonelada de solo por metro, né? Aí o cálculo seria a integral de 0 a 4, 2x dx, que é igual a x ao quadrado de 0 a 4, que vai ser 16. E aqui vocês estão vendo o gráfico dessa função, né? Com a área entre 0 e 4 destacada. Olá, meu nome é Thaisiane Paredes e eu vou falar um pouco sobre aplicações da engenharia ambiental sobre volume por fatiamento. Como podemos começar uma pequena introdução, a integral definida é fundamental para engenharias em gerais, só que para a engenharia ambiental ela é muito importante, pois ela ajuda a calcular grandezas como áreas, vazões, concentrações de poluentes e até mesmo perda de solos, como por exemplo nessa imagem. E como ela pode ajudar nesse contexto? Porque os cálculos de volume obtidos pelas integrais ajudam a identificar zonas de riscos que são muito importantes. Por exemplo, nessa pequena erosão, que é a Marravina, onde a maior perda de massa de terra ocorreu devido a chuvas, a ventos e escoamentos superficiais. E para evitar esse tipo de acontecimento, a gente adotamos algumas medidas de conservação, como plantio de cobertura de solo, construção de curva de nível e terraceamento agrícola. A medida de conservação de solo, como foi mencionado, são práticas que ajudam a preservar o solo e reduzir a erosão. São muito importantes para a agricultura, principalmente. A identificação de áreas de risco de erosão. Como foi mencionado, as integrais, o cálculo de volume e cálculo de área são muito importantes, pois esses cálculos ajudam a mapear as áreas vulneráveis à erosão, permitindo que nós intervenhamos, né, e ajudem a diminuir esse impacto ambiental. Essa é a curva de nível, que refere-se à área onde implementa as curvas de nível, que são linhas imaginárias que conectam pontos de igual elevação no terreno, como podemos ver nessa imagem. Agora, finalizando, né, o plantio de cobertura é uma prática que visa reduzir a erosão e, como foi mencionado, os cálculos são muito fundamentais nessa prática, pois ajuda a prever, né, a prevenção da erosão, e isso ajuda a reduzir perdas e manter uma agricultura sustentável. É por isso que a prática de cálculos, a matemática, as integrais são muito importantes para a nossa área. Olá, meu nome é Flávio. Eu estarei agora falando sobre os impactos e a importância do volume por fatiamento na engenharia ambiental. Bom, primeiramente, qual que é a importância do volume por fatiamento? Bom, fazendo um volume por fatiamento, você vai estar calculando áreas precisas. Você vai estar pegando dados precisos. E isso é de suma importância para cálculos, para orçamentos de projetos e para os projetos, né? Então, planejamento do orçamento, sustentabilidade e segurança. Sustentabilidade, por quê? Porque o cálculo preciso, ele evita o desperdício de material. Evitando o desperdício de material, você vai estar aumentando mais a sustentabilidade. Porque além de evitar gastar mais material, você também evita de ficar movimentando muito a terra em que você está trabalhando, né? E segurança, porque quando você calcula com volume por fatiamento, você pega dados precisos, certo? Então, quando você monta alguma grande estrutura, com dados precisos, você garante uma maior segurança, porque você vai estar trabalhando acima daqueles dados, né? Daqueles dados precisos. Trabalhando em cima disso, você consegue fazer construções muito mais seguras para o trabalho, né? E quais são os impactos? Os impactos é principalmente calcular os volumes precisos. O impacto desse volume por fatiamento é você ter boas construções, como aterros sanitários, barragens, né? Reservatórios, contenções de erosões e deslizamentos, né?
obras de saneamento, drenagem. Então, os impactos desses cálculos é você poder ter boas estruturas, que hoje é a base da nossa sociedade. Portanto, as integrais não servem apenas para cálculos abstratos. Elas ajudam a preservar o solo, planejar a agricultura e proteger o meio ambiente. Obrigado por assistir.